Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre faço, como eu sempre digo, porque não sei a que horas você vai me assistir. Mas eu louvo a Deus por estar podendo falar a você, e principalmente porque Deus moveu o seu coração para ouvir. E espero que nas minhas palavras você consiga discernir pelo Espírito a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é importante, não é exatamente a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu espero que você compreenda isso, desejo que você esteja bem de saúde, que esteja com paz no coração, que esteja com alegria na alma, independentemente de ser dias festivos, se aproximando Natal, Ano Novo, mas isso para nós é secundário, porque primeiramente Cristo nasce todos os dias nos corações, o seu nascimento é diário, é constante, embora saibamos que o período dele na terra foi marcado por um nascimento, uma vida pregressa, um ministério e a obra vicária, a crucificação, a substituição na cruz do Calvário por nós. Nos substituindo. Ele substituiu a nós. Éramos nós que merecíamos morrer com derramamento de sangue, para que os nossos pecados fossem lavados. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há a remissão de pecados, ou seja, não há quitação com Deus pelos pecados que cometemos. Por isso que a Bíblia diz lá em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode compreender isso? Ok. Nós vamos fazer uma leitura, dando continuidade no livro de Mateus, como temos lido, e logo após uma breve oração, para então fazermos uma explanação da palavra. Vamos fazer isto com alegria, vamos fazer isto em nome de Jesus. Estarei lendo em Mateus. Nós lemos na semana passada sobre a vinda de Elias, capítulo 17. Estamos agora no versículo 14, onde nós vamos ler até o versículo 21, 14 e 7, 21. Vamos fazer uma breve leitura e uma oração. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade vos digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Amém?
Somente até aqui vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e eleve a Deus os seus pensamentos. Querido Deus e amado Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, pela vida, pela saúde, pela paz e por mais esse dia que nos tens concedido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar falando aos teus filhinhos e a mais quantos ouvirem a nossa voz, aqueles que te amam, aqueles que te servem, aqueles que se renderam a ti, Senhor, sejam agora alimentados pela tua palavra. Que esta palavra venha lhes acrescer a fé. E aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem, possa, Senhor, pelo teu Espírito, te revelar a eles, dando-lhes um lampejo de fé, por assim dizer, aquele grãozinho de mostarda, aquele início de fé, que seja uma fé salvífica, uma fé que os leve à salvação da sua alma. Enfim, Senhor, faz a tua obra. Tu, Jesus, já fizeste na cruz do Calvário o necessário para a nossa salvação. Agora, Senhor, trabalhando com teu Espírito, abençoa o teu povo e salva almas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como eu disse antes, havíamos a semana passada já falado sobre a vinda de Elias, que veio, por assim dizer, personificado com as suas características no profeta João Batista. Havíamos falado também da transfiguração de Jesus, e aqui essa narrativa segue-se justamente após aquela transfiguração lá no monte, quando Jesus se revelou a Pedro, João e Tiago. Pois bem, desceram do monte e ao chegar lá embaixo, como sempre, Jesus já se deparou com um problema. Havia um homem cujo filho tinha possessões demoníacas, tinha convulsões provocadas por espíritos malignos, e ele havia vindo aos discípulos de Jesus, e esses não conseguiram expulsar os demônios. E a coisa narra-se assim, e a conclusão é importante para que você possa compreender. Diz o versículo 14, quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, veja já uma coisa aqui importante, a humildade do ser humano tem grande significado para Deus. Veja que o homem não foi altivo, pelo contrário, se humilhou diante do Senhor. A melhor coisa que um ser humano pode fazer por si próprio é humilhar-se diante de Deus, para que então possa reconhecer a Cristo como Salvador e Senhor. Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Isso é peculiar às pessoas que têm possessões malignas. Eu já vi várias vezes, em nome de Jesus, já repreendi várias vezes também, e louvo a Deus porque o Espírito do Senhor sempre tem operado. No poder do nome de Jesus, o demônio se retira, se afasta, mas é necessário que esta pessoa agora siga a Cristo para ficar liberto, para que não mais dê lugar ao demônio. Mas vamos em frente. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus ficou triste com isso. A humanidade de Jesus
Jesus aqui se manifestou, né? Ó geração incrédula e perversa. Claro que isso não é um xingamento, não é? Isso aqui é uma declaração, uma certa honestidade da parte de Jesus, porque é necessário que a pessoa desça do seu pedestal e reconheça a Cristo e faça, veja bem, uso da sua fé, da fé que Deus lhe colocou. Então vamos lá. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? O ministério de Jesus durou 3 anos. Depois ele foi crucificado, foi morto, ressuscitou e foi assunto aos céus, subiu aos céus. Agora está lá ainda operando. Mas e nós? Nós estamos aqui. Nós somos embaixadores do Rei. Nós somos servos de Deus. Nós somos discípulos de Jesus. E ele deu autoridade aos seus discípulos. Então é necessário que nós usemos dessa autoridade. Mas isso tem que ser feito dentro, obviamente, de uma vida consagrada a Deus e usufruindo, usando a fé que o Senhor colocou em nós. E ele disse, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? E aí declarou, tragam um menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Até aí, beleza. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus perdoa, liberta, abençoa e leva aos céus aquele que neles crê. Então os discípulos ficaram tocados com isso. A palavra de Jesus mexeu com eles. E agora, eles chegam então para Jesus. Os discípulos aproximando de Jesus, diz o versículo 19, perguntaram em particular, ou seja, envergonhados. De certa forma, espiritualmente falando, é uma vergonha realmente o crente que não usufrui da fé suficiente para repreender o demônio. Isso significa dizer que ele pode deixar o demônio usá-lo também. Nós temos que repreendê-lo veementemente, com fé, crendo na verdade da palavra de Deus, que nos outorgou essa autoridade. Jesus deu aos seus discípulos autoridade. Poder é dele, poder é de Deus, mas autoridade para usar esse poder e repreender as potestades malignas. E a palavra de Deus diz que quem é dele, ele o guarda e o inimigo não o toca. Temos que ter essa certeza, essa convicção. Demônio é poderoso? Mas Jesus é mais. Aliás, Jesus é o Todo-Poderoso, Deus é o Todo-Poderoso. O demônio tem um poderzinho razoável. Mas o poder de Deus opera em nós quando cremos. E é preciso crer. E ao crer é preciso usufruir, é preciso praticar, exercer essa fé. Pois bem, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Aí Jesus deu a resposta sábia, sincera, honesta, verdadeira. Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Ou seja, eles tinham fé? Tinham. Mas era pequena. Tem muito crente assim. O grão de mostarda, ilustrado lá na parábola do grão de mostarda, é aquela fé inicial que Deus coloca no homem. Mas o grão de mostarda, na realidade, ele é verdadeiro e plantado, ele cresce, ele desenvolve e vira um arbusto a ponto dos passarinhos até pousar nas suas folhas, é o que diz a Bíblia. Agora, veja bem, tem que exercer, tem que crer, tem que ter a convicção,
Você tem que ter a certeza absoluta de que quando você diz sai demônio em nome de Jesus, ele sai, para a honra e glória do seu nome. Mas você tem que estar em comunhão com Deus. Você precisa exercer a sua fé, inclusive para exercer a comunhão. Em tudo tem que estar a fé, o amor, a sinceridade, a verdade. Então veja bem, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois, em verdade, lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como o grão de mostarda, ele plantado, ele cresce, ele nasce e cresce. A fé plantada por Deus em nós precisa crescer, precisa dar frutos. Então é como o grão de mostarda. Lembrem-se disso. Tiverem fé como o grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Nós sabemos que mudar monte daqui para ali, dali para acolá, é uma metáfora. Claro, nós não trabalhamos com terraplanagem, nós não vamos ficar derrubando monte. Para isso contrata-se uma empresa de terraplanagem, eles vêm lá com as suas dragas e mudam o monte, acabam com o monte, mas isto é outra coisa. O que Jesus está falando aqui é o monte dos problemas da vida, são as montanhas que nos assustam, são as montanhas que temos dificuldade de subir, são as montanhas que embarreiram o sol da verdade em nós, ou seja, são os nossos problemas. Sejam quais forem, nenhum nos resistirá. Porque ele diz assim, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Quando Jesus diz nada lhe será impossível, está falando que tudo que é lícito, tudo que é verdadeiro, tudo que é do agrado de Deus, tudo que é consoante à vontade de Deus, nos é possível. Desde que sejamos sinceros com Deus, desde que consagremos nossas vidas a Deus, desde que exerçamos a nossa fé, não para pedir o impossível, se bem que Deus faz o impossível, mas nós temos que ser sensatos. Podem compreender isso? Então, veja bem, mude-se daqui para lá e ele se mudará, nada lhe será impossível. O segredo, o assunto aqui é fé, crescimento de fé, proporção de fé. Quanto mais você crer, mais Deus fará. Quanto menos você crer, menos Deus fará. Pode compreender isso? É proporcional à nossa fé, ao que cremos. A palavra de Deus diz claramente, se com os teus lábios disseres e no teu coração creres e não duvidares, será assim contigo. Temos que pronunciar, declarar, porque quando declaramos não só estamos confessando a Deus, mas estamos envergonhando Satanás, estamos colocando Satanás no lugar dele. Olha, é a Deus que eu estou pedindo, não é a ti. Senhor, em nome de Jesus, opera. Senhor, em nome de Jesus, sara. Em nome de Jesus, repreende. Em nome de Jesus, abençoa. Em nome de Jesus. Podem compreender isso? Agora, depois ele dá aqui um conselho. Este conselho foi acrescentado posteriormente à tradução, mas é um conselho válido para todo crente. Ele diz aqui no verso 21, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Vê se você pode compreender. Não teria lógica, força de expressão. Não seria coerente alguém endemoniado e você dizer, olha, espera aí uns 2 ou 3 dias, primeiro eu vou jejuar, orar, depois eu venho repreender. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter uma vida consagrada a Deus. A nossa vida deve ser de oração e, obviamente, possivelmente de jejum.
quando se necessário se for, se fizer. Mas, acima de tudo, oração e jejum são sinônimos de consagração a Deus. Então, meu amado irmão e irmã que está me ouvindo, consagre a sua vida a Deus. Consagre-se a Ele. Frequente os cultos da casa do Senhor. Louve a Deus com alegria. Não fique balbuciando. Fale com Deus, glorifique a Deus, renda louvores, glórias, aleluias ao Senhor. Ore. Se necessário for, eventualmente, jejue na sua casa. Às vezes, algumas horas de jejum. Eu não tenho saúde para fazer jejum por longo tempo, mas às vezes algumas horas, uma manhã inteira, ficar em jejum até a hora do almoço, ou vice-versa, não jantar à noite, enfim, não vou estar dando dados pequenos, que isso é simplório, isso vai da sua fé, da sua consagração. Oração e jejum significa consagração. Se você quer exercer a sua fé, consagre a sua vida ao Senhor. Porque é desta forma que o Espírito de Deus vai agir. É dessa forma que você vai ter autoridade para repreender os demônios e as enfermidades e tudo, enfim, crendo que Deus fará. Não duvidando. Vamos ver se dá. Vamos orar, vamos ver se dá certo. Não existe isso. Deus não atua na incredulidade, na dúvida, Deus não atua. Deus não atua na fé. Em nome de Jesus. Repreendemos essa enfermidade para a honra e glória do seu nome. Pastor, mas se eu orar e não acontecer, é porque a vontade de Deus foi, porque às vezes nós oramos, irmãos, e não sabemos o porquê de certas coisas. Tem enfermidades que surgem para que o nome de Deus seja glorificado. Tem casos em que Deus, pesa a mão um pouquinho quando as pessoas estão andando fora dos trilhos, para chamar a pessoa para a realidade. E há os casos naturais do envelhecimento do corpo. Deus diz que o ser humano é como a erva do campo, nasce, cresce, viceja, fica bonito, algumas dão até flores, mas depois murcha e cai. E nós não somos diferentes. Podem compreender isso? Então temos que entender esses detalhes. Amém? Uma coisa importante saber. Exerça a sua fé, mas não faça, veja bem, testes com Deus. A medicina foi dada por Deus. A ciência, todas as ciências são dadas por Deus. Se o homem usa para fazer o que não presta, é problema do homem e de Deus, e com Deus, do homem com Deus. Mas nós cristãos temos que exercer e viver aquilo que Deus nos concedeu. E não é pecado você ir no médico, não é pecado você usar de remédio, você tem que agradecer a Deus, porque você foi no médico ao qual Deus deu a ciência para descobrir a sua enfermidade, Deus deu a ciência para os aparelhos fazerem os exames, Deus deu a ciência para que fossem criados os remédios e deu a você condições de comprar. Isto é milagre. Assim como é milagre você orar e naquele momento a pessoa ser liberta, ser curada, enfim, acontecer, porque Deus age como quer, quando quer e em quem Ele quer. Podem compreender isto? Deus não faz mágicas. Ele não precisa fazer mágicas. Mágicas são truques. Deus não faz truques. Deus usa os meios naturais para fazer coisas sobrenaturais. Deus cura de um câncer, Deus cura de AIDS. Eu conheço gente que declara que foi curado por AIDS, da AIDS, doença humanamente ainda considerada curável. Mas eu não considero nada impossível para Deus. Eu tenho o direito de duvidar dos homens, de Deus não.
Podem compreender isso? Então, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, exerça a sua fé. Creia verdadeiramente e exerça a sua fé. Consagre a sua vida com orações e, se possível, e se necessário, com jejuns. Mas consagre a sua vida ao Senhor. Desprenda-se das coisas do mundo. Agarre-se com Deus e deixe Deus agir na sua vida, em todos os sentidos, e tudo Ele fará. A palavra de Deus é muito clara. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e o mais Ele fará. Esse o mais não é tudo que você quer, não. É tudo que Ele entende que se faz necessário para que você viva com dignidade na sua presença. Você pode compreender isto? Façamos então uma oração para encerrar. Querido Deus e Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração, agora para Te agradecer. Esse momento importante, esse momento propício, onde podemos falar da Tua palavra, onde podemos levar aos Teus filhinhos, Senhor, um lampejo do conhecimento da Tua palavra, para que eles sejam alimentados na fé, para que eles sejam esclarecidos e para que eles possam exercer a sua fé. Deus, em nome de Jesus, abençoa todos que estão ao alcance da minha voz. Todos sejam ricamente abençoados, com saúde, com paz, com alegria, e aqueles que ainda não te conhecem possam se render a ti, buscar uma igreja, de preferência próximo das suas casas, para que possam frequentar e ali servir a Deus, e ali se render a ti. Faz isso, Senhor, por misericórdia, e em nome de Jesus. Amém e amém.